Olá, como vai? Bem-vindo ao meu canal Mais de 1000 Curiosidades da Bíblia no ar, trazendo para você mais um assunto super interessante, novidades da Palavra de Deus, são personagens, são histórias incríveis de pessoas e acontecimentos históricos que estão registrados na Bíblia e que hoje você pode tomar conhecimento desses fatos através de acessar o meu canal aqui, Mais de 1000 Curiosidades da Bíblia. Olha, eu garanto para você, até mesmo você que já leu a Bíblia toda, uma ou mais vezes, você que já fez um curso teológico, de vez em quando você vai se deparar com assuntos aqui e você vai dizer, olha, de fato, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. São novidades e de uma forma gostosa de ver, de ouvir, de assistir, e assim você vai, por cada vídeo, aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus, tá bom? O assunto de hoje está super interessante, interessantíssimo na verdade. Olha, é uma novidade incrível que você vai ver no vídeo de hoje. Deixa eu contar um caso para você. Uma pessoa conhecida disse assim para mim, Wetz, por que você não começa a trazer histórias engraçadas, contar algumas histórias bíblicas em forma de anedotas, piadas? Isso vai dar um up no seu canal, o povo gosta disso, o povo gosta de curtir, o povo gosta de ver coisas engraçadas. Olha, aí eu fui orar a Deus, pensei bem, até estava pensando sobre esse assunto, aí eu senti de fazer uma coisa, sabe o que eu devia fazer? Falar, deixa pra lá esse negócio de anedota, deixa pra lá essa coisa de histórias engraçadas, aqui comigo é Bíblia pura, é a Palavra de Deus. Eu não vou fazer chacota das coisas de Deus. Se alguém quer ver coisas engraçadas, piadas, aí tem TikTok, tem outros canais aí para se ver isso, mas aqui no meu canal é Bíblia pura. Você gosta da Bíblia? Tenho certeza que sim. Se você está assistindo o meu canal porque você gosta da Bíblia, bem-vindo a mais um vídeo de curiosidade da Bíblia. Fica aqui comigo, o assunto está só começando, está muito interessante hoje, vamos conferir? Olha, se você está aqui é porque você gosta da Bíblia, você gosta de assuntos relacionados à Palavra de Deus. Parabéns para você, bem-vindo ao meu canal. Quero pedir para você deixar a sua inscrição, dê um like, deixe um comentário, faça a ativação do sininho de notificações. O sininho de notificações tem essa importância porque você será notificado toda vez que tiver um vídeo novo nosso já no ar. E nós estamos chegando semanalmente, tá bom? Com 2 vídeos, no mínimo um vídeo semanal de curiosidade da Bíblia. Sabe, hoje tem muitas pessoas que já ouviram falar da Bíblia. Outros têm contato diariamente com a Bíblia, outros pegam a Bíblia só aos domingos, quando vão à casa do Senhor. Outros já leram a Bíblia toda uma vez, pelo menos. Outros já leram a Bíblia diversas vezes. Um número mínimo de pessoas já conhecem a Palavra de Deus fazendo a leitura diversas vezes. Mas aqui no nosso canal você vai ver que ao você ouvir as curiosidades, você vai se deparar com assuntos que você vai dizer assim, olha, eu já li a Bíblia, já ouvi muito falar sobre a Bíblia, mas sobre esse assunto eu nunca tinha ouvido falar antes. Por isso o nome é Curiosidade da Bíblia. Eu quero contar com a sua inscrição, divulgue nosso canal. Muito bem-vindo para ouvir a Palavra de Deus. O assunto de hoje está super interessante. Vamos lá conferir comigo? Olha, no assunto de hoje nós vamos ver diversas curiosidades. Para poder ver essas curiosidades, eu vou ter que contar uma história para você. Você sabe, por exemplo, como no Antigo Testamento, na época dos patriarcas, como que eles sabiam quando uma mulher grávida estava para ganhar um bebê? Como que eles ficavam sabendo se eram gêmeos, e sendo gêmeos, como que fazia para saber se são 2 meninas, 2 meninos, um menino, uma menina? Realmente, uma época em que não havia possibilidade de ter conhecimento dessa forma, não havia possibilidade, não havia a ciência médica com um avanço tecnológico como hoje. Hoje temos a possibilidade de ter conhecimento do sexo do bebê, mas você sabia que na época dos patriarcas também dava para saber o sexo do bebê? Alguns casos dava para saber, alguns casos dava para descobrir, sim, dava para ter conhecimento. Essa é uma das curiosidades. Mas vamos contar uma história. Você lembra da esposa de Isaac? Bom, a esposa de Isaac era uma prima dele, que Eliezer foi buscar lá na terra os parentes
trouxe, eles se casaram, ela não gerava filhos, mas um dia Deus a abençoou, abriu o amado dela para gerar filhos. E ela se engravidou de Isaac e começou então a crescer a criança no seu ventre. Mas olha a curiosidade, que interessante. Ela já sabia que eram gêmeos. Não era um só, ela sabia que eram gêmeos. Ela tomou conhecimento também de que não era um casal, menino e menina, não eram duas meninas, eram dois meninos. Ela já sabia disso, eram dois meninos. Ficou sabendo do sexo do bebê já naquela época. É claro que não foi através da ciência médica que ela fez essa descoberta e tomou esse conhecimento. Foi através da voz de Deus. Deus falou com ela. Deus disse para ela, olha, o que está sendo gerado no seu ventre são duas nações. Do seu ventre vai sair dois povos gigantes. Dois povos muito grandes vão sair do seu ventre. E o maior vai servir o menor. Ainda teve essa especificação ainda comunicado. Então desse nascimento nasceu Esaú e Jacó. Esaú e Jacó seguiram rumos diferentes, originaram povos também diferentes, mas tudo do mesmo pai, da mesma mãe, Isaac e Rebeca. Quando cresceram, aconteceu um fato interessante, curioso também. Jacó, ele não sendo primogênito, ele não tinha o direito à primogenitura. A Bíblia fala sobre a primogenitura. Naquela época, o filho mais velho era o que tinha direito à primogenitura. E que era isso? Era o filho mais velho que ia assumir a direção, a liderança do povo, ia ser o chefe daquele clã, chefe da família. É o líder que tomaria o lugar do pai quando o pai falecesse ou quando o pai ficasse incapaz de poder administrar ali aquela família, aquele povo. O filho mais velho, ele tinha direito. E isso, ele recebia esse direito quando ele recebia uma bênção. O pai colocava as mãos sobre a cabeça do filho, orava, distribuía sobre ele toda a bênção, toda a responsabilidade e assim repartia entre os filhos, sejam quantos forem, era feito dessa maneira. Só que Jacó e Esaú, eles cresceram, Jacó valorizava muito essa cultura, essa tradição, mas Esaú não fazia muito caso disso não. Esaú levava achando que era uma besteira qualquer, e um dia Esaú chega com muita fome, e não tinha o que comer, não conseguiu caçar naquele dia, ele era caçador, mas Jacó tinha um guisado muito saboroso de lentilhas, pronto, cheiroso, aquele aroma gostoso daquele alimento. Então Jacó, muito esperto, quando Esaú pede para ele, ele fala assim, olha, eu te dou o meu guisado aqui, se você quiser, mas eu troco com você. O que você quer? Quer uma ferramenta? Quer uma flecha? Quer um arco e flecha? Não, eu quero o direito da primogenitura. Aí Jacó, que não valorizava muito, falou, ok, se quer isso, pode ficar. E foi feita a troca. O fato curioso nesse aspecto aqui é que Jacó sabia o que estava fazendo, mas Esaú não imaginava quem é que estava testemunhando aquele acordo feito entre eles. Quem estava testemunhando era o próprio Deus. Deus, ele foi testemunha desse acordo muito mal feito que Esaú fez com Jacó. Mais tarde, mais para frente um pouquinho, Jacó, ele engana Esaú, engana seu pai Isaac com a ajuda de Rebeca. Ele se disfarça de Esaú, vai e recebe a bênção da primogenitura. Embora já tivesse vendido a primogenitura, Esaú ficou muito furioso. Esaú ficou muito bravo. Esaú tentava de toda maneira matar a Jacó. Ele não admitiu essa traição. Jacó foge então para a terra de seu tio Labão. Seu tio Labão, ele morava distante dali, muitos dias de caminhada, e Jacó vai viver lá. Quando Jacó chega lá, ele logo vê Raquel. Raquel era uma moça jovem, boa aparência, prima de Jacó. Jacó se apaixona por ela logo à primeira vista. Olha aí o amor à primeira vista aparecendo na Bíblia. Jacó, ele se apaixona por Raquel. Raquel é dada a Jacó através de um pedido dele para o pai dela, que era tio de Jacó, o Labão. E ele pede para Labão a Raquel em casamento. Mas naquela época tinha
uma coisa que também é um fato curioso. Tinha que se pagar alguma coisa para o pai da moça. Tinha que se pagar. Não era de graça. Não era que nem hoje, que vai lá e simplesmente estamos namorando, vamos casar e bola para frente. Não. Tinha que se pagar o dote. Chamava-se dote. Com esse pagamento de dote, o pai dava o direito, então, de ser realizado o casamento ali da filha. Jacó não tinha esse dote. Jacó não tinha. Ele saiu fugido da casa do seu pai, não tinha bens, não tinha prata nem ouro, não tinha nada. Tinha gado, tinha ovelha. Ele saiu. A única coisa que ele levou foi um pouquinho de azeite, que no caminho ele já fez uma oferta a Deus, derramando ali como onde ele fez um voto com Deus. Então ele não tinha absolutamente nada. E não tendo nada para oferecer como dote, ele entra num acordo com o seu tio Labão. Ele, olha, já que eu não tenho nada, eu vou trabalhar para você, tio, em troca do dote. E depois, trabalhando, eu posso casar com Raquel. Foi feito esse acordo, e o acordo que eles fizeram foi que ele deveria trabalhar 7 anos de graça para Labão, a troco de comida, água e, quem sabe, de vez em quando, uma muda de roupa. Ele ia trabalhar 7 anos por Raquel. Homem corajoso, né? Olha o que o amor faz, olha o que a paixão faz. E Jacó se dispõe a trabalhar 8 anos. E ele trabalha literalmente 8 anos para Labão. Todos os dias, cuidando das ovelhas, do gado, das coisas do tio Labão, ele trabalha por Raquel. Quando chega então o final, que ele casa com Raquel. E quando ele casou com Raquel, o Labão, juntamente com os primos de Jacó, fizeram uma trama. Na festa do casamento de Jacó e Raquel, eles embebedaram o Jacó, bebeu um pouco a mais, exagerou um pouco mais no vinho. Quando chegou lá para a lua de mel, no lugar de Raquel, olha, entrou a irmã mais velha. A irmã mais velha entrou e consumou ali a lua de mel juntamente com Jacó. Raquel ficou muito triste, muito aborrecida. Jacó ficou furioso. Jacó não ficou só aborrecido, como ficou furioso, irritadíssimo. Foi tirar satisfação com o tio. O que você me fez? O que me fizesse? Mas olha mais uma curiosidade. Labão fala para ele assim: aqui em nossa terra, aqui no meio do nosso povo, nós temos um costume, a filha mais velha, ela tem que casar primeiro. Enquanto não casar a filha mais velha, os outros não podem ser dados em casamento. Então, por isso que agora a Lia, ela foi dada primeiro para você no lugar da Raquel. Mas se você quer também a Raquel, ela pode se casar com você. Naquela época era normal, naquela época era comum um homem casar com 2, 3 ou mais esposas. Naquela época era muito natural para eles, tá bom? E não vai fazer isso, não copia isso, tá? Era uma cultura da época, não faz parte da nossa cultura. E Jacó então resolve, vai tomar também Raquel, que é a pessoa que ele amava, a mulher que ele amava, como esposa. Mas não poderia se separar da Lia, porque Lia, ele já tinha tido a lua de mel com ela, então era obrigação dele também tê-la como esposa. Raquel então é dada a Jacó com o trato de Jacó trabalhar mais 7 anos. Mais 7 anos, Raquel, mais 7 anos Jacó tem que trabalhar agora para poder ter Raquel. E você que está assistindo aí, você trabalharia 7 anos para ter a mulher que você ama? E se fosse enganado, trabalharia ainda mais outros 7 para tê-la? É evidente que se sua esposa está do lado aí, você vai dizer que sim. Vamos adiante. Quando Jacó faz esse acordo, foram 14 anos, portanto, de servidão para seu tio. Mas no final desses 14 anos, Jacó, ele chega no tio e fala: tio, eu preciso ter as minhas coisas, está na hora de eu começar a ter o meu negócio, o meu gado, a minha ovelha, ter meus próprios bens, servos, servas, para mim começar a minha vida, para me se tornar independente, não ficar dependente do tio aqui a vida toda. Eu já tenho minha família, meus filhos, eu quero ficar independente. Jacó então faz um acordo com Labão, ou melhor, Labão propõe para ele e diz assim: olha, então vamos fazer o seguinte, separa
os gados que são listrados, as ovelhas que são listradas, salpicadas e as malhadas. Separa daquelas que são só pretas ou só brancas. Aí Jacó assim fez, separou a caminho de 3 dias. Caminho de 3 dias a pé, levando as ovelhas, para que ele pudesse cuidar das ovelhas que eram malhadas, salpicadas, listradas. E Labão e os filhos de Labão, primos de Jacó, ficou com as que tinham uma cor só. E o trato era o seguinte: olha, Jacó, tudo que nascer listrado, tudo que nascer malhado de 2 cores, você vai pegando para você. Esse vai ser o seu pagamento. E o que nascer de uma cor só, vai ser meu. Labão, ele foi astuto, sabe por quê? Porque não estava nascendo muito listrado, nem malhado, nem salpicado. Estava nascendo mais de uma cor só. A maioria era de uma cor só. Não tinha muito listrado. Mas olha o milagre que Deus fez. Jacó, ele coloca uma vara, ele descasca uma vara, faz aparecer a parte branca da vara, coloca na frente no coxo onde os animais vinham para comer e olhava para aquela vara listrada. Quando as fêmeas iam dar a cria, elas olhavam para aquela vara listrada ali, nascia listrado, nascia malhado, nascia salpicado. Então passava a ser de propriedade de Jacó. Mas que poder é esse que tinha naquela vara? Que poder é esse que tinha nas listras quando o animal olhava? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O fato curioso aqui, mais um fato curioso, é que não havia poder nenhum naquela vara. Não havia poder nenhum. Coloca uma vara listrada na frente de um animal seu que está grávido e deixa ele olhando e vê se vai nascer de 2 cores. Só porque olhou lá. Não vai. O fato curioso aqui é que o que estava valendo ali era a fé. O que Deus honra é a fé. E Jacó creu, ele acreditou que daquela forma ia acontecer. E Deus honrou a sua fé e começou a nascer só listrado, só malhado. E quando Labão percebeu, Labão logo correu e falou assim: olha, está nascendo só listrado. Os filhos de Labão pegou e falou assim: olha, ele vai ficar rico, ele vai ficar milionário, vai tomar tudo que é nosso. Porque não nasce mais de uma cor só nasce malhado, listrado, salpicado. Então vamos lá. Labão chama Jacó, fala: Jacó, a partir de agora, o que é listrado, malhado, salpicado é meu. O seu é só quando nasce de uma cor só. Aí Jacó não discutiu, pegou e falou assim: tá bom, tá. Se é assim, tá tudo certo. Aí começa a nascer só de uma cor só. Toda a cria era só de uma cor, era de Jacó. Aí lá vai Labão novamente e muda o acordo. Olha, Jacó, vamos voltar para o listrado. O que for listrado agora é seu. Aí começa a nascer só listrado. Sabe quantas vezes Labão enganou Jacó, voltou atrás com a palavra, no seu trato, naquele que tinha acordado, naquele que tinha tratado com ele? Quantas vezes Labão volta atrás no acordo com Jacó? Bom, se você disse 1, 2, 3, não, você errou. 10 vezes, durante 10 vezes, Labão, ele volta atrás na sua palavra, no acordo que tinha feito com Jacó, porque Deus estava com Jacó. Deus estava com ele e fazia acontecer conforme ele desejava. Muito obrigado por estar aqui comigo. Olha, essa história aqui, nós vimos diversas curiosidades aqui dentro dessa história. A Bíblia, ela é cheia de curiosidades e aqui no meu canal é Bíblia pura, é curiosidade bíblica. Conto com você nos próximos vídeos. Muito obrigado por sua presença. Vem comigo lá para o estúdio porque vamos fazer as considerações finais. Não sai não muda de canal não, vamos lá para o estúdio. E já estamos encerrando. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? O que você achou do assunto de hoje? Super interessante, na verdade. Você já sabia sobre isso? Já tinha ouvido falar sobre isso? Fala a verdade, você já tinha conhecimento desse assunto que trouxemos hoje? Então, assunto como esse, muito mais, você poderá estar aqui presenciando em nosso canal, crescendo no conhecimento. A palavra do Senhor diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. Parabéns para você que tem interesse em aprender a Bíblia Sagrada. Agradeço por sua presença, muito obrigado por estar aqui, obrigado por estar comigo, obrigado por eu estar contigo. Deus vos abençoe, fica com Deus, fica na paz.